Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está conosco no canal 15 da NET Santa Maria. O Central do Esporte hoje recebe, na verdade, aqui no estúdio um convidado de Santa Maria, mas que está trabalhando no Paraná, mais precisamente no Atlético Paranaense. É o Thiago Nunes, técnico revelado pelas equipes aqui de Santa Maria. Vou começar apresentando os nossos convidados, nossos companheiros de Central do Esporte desta terça-feira. José Quintana Júnior, seja mais uma vez muito bem-vindo. Tudo bem, Quintana? Tudo bem, Gereta. Vamos para mais um programa? Bom, eu acho que a palavra companheiro fecha mais do que convidado, né? Porque eu sou convidado que estou sempre em todo o programa. Boa, né? bem lembrado. Bruna de Oliveira, como é que tá, Bruna? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo? Vamos para mais um Central do Esporte? Tranquilo, vamos lá. Legal. E o nosso convidado, esse convidado, vem diretamente de Curitiba, veio passar um período de folga em Santa Maria, está aqui para bater um papo conosco. Thiago Nunes, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte, Thiago. Obrigado, Rogério. Prazer poder fazer parte do programa. Depois de muitos convites, né? A gente não conseguia encaixar a vinda aqui, mas é uma grande satisfação poder participar desse programa com vocês e poder falar um pouquinho de futebol, né? Que é o que a gente mais faz. Algumas letras... O Thiago já tinha participado antes por celular, né? Exatamente. Na época do Veranópolis ali, participou por vídeo. Mas algumas letras, algumas frases nós trocamos por aplicativos tentando trazer ele para cá e ele sempre tinha essa situação de ou estar encaminhando, né, uma viagem distante de Santa Maria, ou estar em trabalho e não conseguia, mas mandava um vídeo. Por vídeo já participou. Muito bem lembrado, Quintana, porque para quem não lembra do Thiago, este ano no Gauchão 2017, o Thiago treinou a equipe do Veranópolis, conseguiu inclusive classificar o Veranópolis, né, Thiago? Conseguiu uma proeza na primeira fase, não perdeu para a dupla Grenal, né? E ainda venceu o Brasil de Pelotas, que jogou a Série B desse ano, e venceu o Juventude também, que jogou a Série B. Tô esquecendo de mais alguma vitória aí, Thiago? Não, teve mais uma vitória ainda, né? Mas a gente conseguiu fazer uma campanha muito positiva, principalmente porque conseguimos fazer enfrentamentos parecidos ou de igual para igual com as equipes grandes. O Grêmio, o Internacional, né? O Grêmio a gente conseguiu um empate dentro da arena, 1-1. O Internacional empatamos em casa, 1-1. Vencemos o Brasil de Pelotas, né, e vencemos o Juventude, então equipes aí representantes do cenário gaúcho na Série B do Nacional. E o Veranópolis nos últimos anos era uma equipe que não conseguia, né, classificar, vinha ali brigando pela parte de baixo da tabela, então a gente conseguiu aí passar de fase de maneira antecipada, garantimos a equipe mais uma vez na Série A, né, porque é uma situação que a equipe preza muito se permanecer na divisão principal do futebol gaúcho. E aí demos sequência aí após essa participação positiva lá no Veranópolis, agora sim no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense você atua como técnico da equipe Sub-20. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a temporada 2017. Você conseguiu levar o Atlético Paranaense no Brasileiro Sub-20 até as semifinais, se não estou enganado. Eliminou o Grêmio, né? Eliminou o Grêmio. Um dos eliminados foi o Grêmio, né? A gente conseguiu, eu cheguei no mês de abril, né, pós-gauchão ali na equipe Sub-19 e Sub-20 do Atlético Paranaense, uma equipe que já vinha trabalhando junto há algum tempo e que não vinha conseguindo bons resultados em competições nacionais, né? Então a gente, nesse Campeonato Brasileiro, né, que é disputado pelas principais equipes do nosso futebol, pelas equipes que fazem parte da Série A, a gente conseguiu fazer, né, uma primeira fase onde fomos líderes, a segunda fase também onde fomos líderes, eliminando equipes importantes aí como o Vasco da Gama, o Palmeiras, o próprio Grêmio, o Botafogo, equipes aí bem tradicionais, e acabamos caindo fora na semifinal do campeonato contra a equipe do Cruzeiro, onde caímos fora com 2 empates, né? Um 0-0 lá em Minas Gerais e 1-1 em casa, onde através do saldo qualificado acabamos perdendo essa oportunidade de irmos à final. Mas como a gente sabe que nessa categoria o mais importante é o processo de formação, então o clube ficou satisfeito não só pelo rendimento, mas pela exposição, né? Porque cada fase que se passa é a oportunidade desses atletas de jogarem jogos mais importantes, num cenário onde a gente jogou nos estádios principais, né? Jogamos no Engenhão, jogamos aí em estádios tradicionais, a nossa própria arena, que é um estádio magnífico, e aí, consequentemente, ajuda muito no processo de formação desses atletas e dá a bagagem suficiente para que, a hora que eles forem exigidos, né, na equipe principal, eles possam estar mais preparados. Justamente pegando o gancho nessa fala tua, Thiago, porque como é que funciona essa balança de avaliação do treinador? Porque a gente sabe que Sub-20 é aquela fase que praticamente é a última lapidada profissional, com alguma exceção que vai para o Sub-23, mas geralmente é uma idade meio que limite. Mas o treinador tem a missão de conseguir bons resultados ao mesmo tempo, e aí o ideal seria a formação de jogadores. Como é que funciona para o treinador esse tipo de cobrança? Resultado e ao mesmo tempo a formação individual? Penso que vai muito da característica do clube, sabe? O Atlético em si ele tem uma característica muito peculiar, que ele valoriza muito mais a formação do que o resultado. Se a gente conseguir, né, colocar os atletas em condições na equipe principal, é muito mais válido do que ser campeão de alguma competição de base.
Então a gente disputou esse brasileiro, foi muito bem, mas uma das situações que tem que ser ressaltada é que a gente disputou com uma equipe mais jovem do que a própria idade sub-20. Né? Então eram atletas de primeiro e segundo ano de júnior, porque os atletas que são último ano, eles já estão na equipe principal. Né? Então a gente mesmo assim, com uma equipe mais jovem, conseguiu fazer uma boa campanha, acelera o processo todo da cadeia, inclusive utilizamos atletas da equipe juvenil, atletas nascidos no ano de 2000, para disputar essa competição também. Isso aí acaba de maneira geral fomentando a formação de toda a cadeia, todo o clube, porque ao mesmo tempo que a gente acelera o juvenil acaba acelerando o processo do infantil também, e a gente sabe que a exigência de mercado hoje faz com que cada vez mais cedo o atleta tenha que desempenhar. Né? Então a gente está tentando de maneira equilibrada fazer isso, mas ali no clube especificamente a gente tem esse ponto favorável onde o clube sustenta a formação independente dos resultados. A gente sabe que isso não acontece em muitos clubes, né? Porque a maior parte dos clubes trata o treinador de base como um treinador profissional que depende de resultados para sobreviver, e a gente sabe que as duas coisas dificilmente andam juntas, né? Pelo menos durante longo prazo. A gente sabe que em algum momento, nessa faixa etária, os atletas eles acabam oscilando performance por questões óbvias de maturação, e acaba prejudicando muito o trabalho do treinador. Né? Sim, quando você coloca essa questão da aceleração de uma categoria para outra, quero aproveitar a tua presença aqui, até pela experiência que você tem em trabalhar com categoria de base, Thiago. Como é que vocês cuidam a preparação desses meninos para que não haja digamos, um avanço muito precoce? Porque daqui a pouco você pega um menino do juvenil que ele ainda não tem a cabeça bem maturada para enfrentar determinadas situações e tudo mais, e vai jogar de repente numa equipe sub-20 ou sub-17, enfim. Como é que é feito esse trabalho, principalmente numa equipe como o Atlético Paranaense, que tem um trabalho de base muito forte aqui no Brasil? Primeiro, os profissionais que gerenciam o trabalho, né, as comissões técnicas têm que terem profissionais capacitados, né, que tenham especialização na área de treinamento esportivo, de formação, para que isso facilite esse entendimento, essa compreensão do tempo de maturação cognitivo e físico dos atletas. Segundo, no Atlético a gente tem todo o suporte de cada departamento, então nós temos o departamento de fisiologia, que tem uma atenção com essa questão maturacional física dos atletas. Nós temos o departamento de performance mental, que ele é composto por vários psicólogos, né, com especialização na área desportiva, para ajudar nesse processo também de ambientação do atleta e entender o timing de maturação cognitiva de cada jogador. E também os demais departamentos afins, né, a própria fisioterapia, a coordenação técnica, que ajuda para que a gente possa ter uma avaliação individual de cada jogador e principalmente entender o espaço de cada jogador no contexto coletivo. E aí vai de nós, né, os profissionais, temos a paciência, o tato, o feeling, para conseguir fazer com que esse atleta renda o máximo, entendendo que ele vai oscilar dentro do processo de formação natural. A escolha do profissional Thiago Nunes, a gente acompanha a tua ascensão há alguns anos no Rio Grandense, estava no Veranópolis, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, com certeza receberia algum convite de algum clube, daqui a pouco para disputar até mesmo uma Série B do Campeonato Brasileiro. A opção por retornar à categoria de base, mesmo no grande clube do futebol brasileiro, correndo esse risco que a gente falava anteriormente, porque acredito que agora tu conheça muito mais os bastidores do Atlético do que anteriormente a tua ida. Por que dessa escolha, dessa transição, de certa forma, de um retorno a um processo na carreira de treinador? Primeiro porque eu me sinto um profissional do futebol. Né? Eu vejo com bons olhos o profissional que consegue transitar em qualquer área do futebol. Não me sinto especialista como treinador de base ou especialista como treinador profissional. Penso que quem trabalha com desporto, futebol, ele tem que estar preparado para militar em qualquer uma das áreas. Naturalmente a gente tem uma afinidade maior, né, ou com os atletas mais velhos ou atletas mais jovens. E eu, como já tive a oportunidade de trabalhar com os dois nichos, né, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, me sinto muito à vontade em qualquer um dos dois ambientes. O Atlético Paranaense me cativou principalmente pelo projeto que me apresentou, em termos de estrutura física e estrutura metodológica, né? Porque tem um método onde é muito bem estabelecido os processos, as etapas, e a gente que trabalha no esporte sabe como é difícil cumprir etapas, né? Ainda mais no futebol, onde a gente precisa vencer o próximo jogo e o cargo do treinador está sempre exposto a ser demitido a qualquer momento. Então, quando eu recebi esse convite, onde o professor Paulo Autori foi quem próprio, ele mesmo me apresentou esse projeto, né? Cumprindo etapas, um projeto que se estende até final de 2019, eu fiquei muito cativado, me chamou a atenção, porque ele oferta não só essa possibilidade de conseguir cumprir um cronograma de trabalho, mas também crescer dentro do clube. Porque o Atlético, penso que é um dos únicos clubes, se não o único da Série A do brasileiro, que oportuniza treinadores a estarem na sua equipe principal que não são tão conhecidos no mercado. Né? Então, treinadores que vêm da base, treinadores que vêm de fora do país,
porque ele tem na característica e entende que o treinador da sua equipe principal tem que ser um profissional que conheça o clube, conheça o método e conheça não só da formação do atleta mais jovem, mas também do link, né, entre o atleta mais jovem e o atleta mais velho. Então, penso que esse é o propósito maior, esse foi minha intenção. Essa é a minha intenção em estar lá, né, tentar cumprir essas etapas, tentar ser o treinador da equipe principal, né, cumprir esse propósito todo e, naturalmente, buscar evolução. Né. Quando você fala do Paulo Autuori, né, a gente tem a imagem do Paulo Autuori, treinador, multicampeão, né, foi campeão do mundo com São Paulo, né, exatamente. Em 2005, se não estou enganado, isso. Sobre o próprio Atlético Paranaense, na decisão. Sim. Né? O Libertadores foi o Atlético Paranaense, o Mundial foi sobre o Liverpool. Exatamente, na Libertadores contra o Atlético Paranaense, no Mundial contra o Liverpool. E como é que ele é assim nos bastidores lá, Thiago, com vocês? A cobrança, evidentemente, por ser o profissional que é, mas no dia a dia, assim, quando apresenta um projeto para você, quando vem e te questiona sobre determinada mudança ou determinada tática utilizada com a equipe, como é o Paulo Autuori, como é que é trabalhar com ele? Ele é um professor, né? E aí um professor na íntegra mesmo, porque ele consegue fazer com que todo o processo seja construído de maneira compartilhada. De maneira nenhuma ele usa da sua titulação, da sua imposição, né, pela figura que ele é, por ser bicampeão da Libertadores, por ser campeão mundial, por ser campeão, eu brinco com ele que o maior feito dele foi ser campeão brasileiro com o Botafogo, né, que era algo muito surreal na época, ainda mais em 95. Então essa relação muito próxima e muito compartilhada do professor para com o aluno é o que mais chama a atenção, a humildade que ele tem para ajudar no nosso processo de formação como profissionais também. Ele fala isso, que ele tem tentado fazer pelas pessoas que trabalham com ele, o que nunca foi feito com ele enquanto treinador. Né? Então a gente debate, ele dá e sempre usa como base que a decisão final seja do treinador da categoria. Então a decisão não é dele, mas a construção ela é coletiva. E eu acho que esse processo é o processo natural de um profissional de altíssimo nível, que não precisa mais provar nada para ninguém e está muito mais preocupado em relação a ajudar o próximo, ajudar na formação das pessoas que estão à sua volta, do que efetivamente ter que solidificar ou criar uma situação nova para ele pessoalmente. Antes de passar, acho que a Bruna deve ter alguma pergunta ali na bala da agulha, como a gente diz, mas só para encerrar, acho que o Paulo Autuori chegou a gerar alguma turbulência naquele período que ele trouxe o Eduardo Batista acabou sendo demitido e ele chegou até a colocar o cargo dele à disposição, mas depois acabou escolhendo ficar no clube. Teve algum momento de instabilidade no Atlético ali? Teve pelo fato de que o Paulo, ele não foi o nome que trouxe o Eduardo, né? Não foi o Paulo efetivamente que trouxe o Eduardo, ele estava junto no processo, então foi um processo que acabou sendo um pouquinho atropelado naquele momento, que o Paulo estava saindo, estava fazendo a transferência dele da parte técnica para a coordenação, né? E ali naquele processo de readaptação, ele naturalmente, ele depois da escolha do Eduardo, ele acabou bancando junto, acabou optando por sair naquele momento, e ele saiu efetivamente do clube, só que houve uma comoção interna, né? Os próprios funcionários, treinadores, dirigentes, todos, né, o procuraram, e fizemos até uma carta lá de pedido pelo retorno do Paulo. Tamanha a representatividade que ele tem do processo de formação de todos e a importância dele para o clube como processo. Né? Porque ele tem um papel como professor, como eu já mencionei, muito importante. E hoje, se o Atlético está vivendo uma estabilidade metodológica, né, é muito pela presença e pela presença dele, pela representatividade que ele tem nesse processo todo. Interessante isso, saber um pouquinho do bastidor de como funcionou, porque a gente acompanhando aqui, a gente soube da notícia do pedido de saída dele depois do retorno, mas a gente não tinha entendido como tinha sido o meandro desse processo. Foi uma comoção interna, né? Todo o clube pediu para que viesse o retorno dele. E geralmente quando ocorre essa situação, a notícia e tudo mais, é pela saída. A gente não fica de fato sabendo o que ocorre de bastidores. Sim. Muito por conta, né, de que as notícias são dinâmicas, outras notícias vão surgindo. E algumas nem sequer chegam até Exato, e muitas, por outras, o próprio clube também, muitas vezes, tem as questões dele, tem os motivos dele para não levar adiante. A Bruna estava querendo fazer uma pergunta, estava nos olhando aqui agora. Chegou a tua vez, Bruna. Então, Thiago, eu queria, já que como tu acabou de falar agora há pouco tempo sobre a oportunidade que tu viu e a organização do clube, que tu achou muito interessante isso, eu queria saber o que tu almeja para a próxima temporada com o time que tu está treinando agora, o que tu espera do time. Como que tu acha que vai ser essa próxima temporada? É um ano de Copa do Mundo, né, Thiago? Um ano de bastante visibilidade, não só para os países que estarão na Copa, mas, enfim, para atletas também que são dessas nações, né? Mas sabe que pro calendário do futebol, mesmo de base como profissional, é um ano um pouco atípico porque aperta muito as competições, né?
Então a gente tem que acelerar algumas situações que a gente não gostaria. E quando se trata de formação, a gente gostaria sempre de ter um ano completo, com tempo de preparação, para que a gente possa dar um número de treinos, um número de atividades, um número de jogos suficiente para os atletas chegarem ao final do próximo ano em condição de se tornarem mais experientes e estarem mais próximos da equipe principal. A nossa expectativa é que a gente possa reformular agora um pouco o elenco. A gente vai receber uma categoria agora juvenil, os meninos que vêm subindo de categoria. Existe uma possibilidade real do clube efetivar a categoria de aspirantes, ou sub-23, mas a princípio aspirantes vai ser o nome que vai ser chamado. E aí criar mais uma categoria nesse processo para que a gente consiga ainda mais alongar o processo de formação dos atletas. Porque a gente sabe que tem muitos atletas que ali 19, 20 anos a gente entende como tem que estar pronto ou não, mas também entende que alguns vão mais adiante, né? Precisam mais 1 ou 2 anos, até serem emprestados para outras equipes para ganhar mais experiência. Então o clube tem a ideia de, dentro do próprio processo, criar mais uma categoria, disputar competições profissionais, até quem sabe o próprio Paranaense agora, 2018, com uma categoria intermediária, e aí, consequentemente, alongar um pouco mais o processo de formação. Então a expectativa é que a gente continue, né, nesse processo, né, de formação continuada, mas principalmente, quem saiba consiga ter mais resultados também, né? Não só chegar à semifinal do Brasileiro Sub-20, quem sabe ser campeões, porque é legal agora com esse calendário tão variado, o campeão do Brasileiro Sub-20 está disputando com o campeão da Copa do Brasil, foi Cruzeiro, Atlético Mineiro, uma vaga para Libertadores Sub-20, né, do ano que vem. Então, essas competições internacionais também, elas são muito atrativas, né? Imagina você com 19, 20 anos poder participar de uma Libertadores da América contra Boca Juniors, River Plate. Então, a bagagem que você adquire nessa faixa etária lhe deixa muito mais preparado para a hora que chegar na equipe principal e desempenhar com naturalidade, né? Você com 17, 18, 19 anos já disputou diversas competições. A gente tem 2 meninos agora com 17 anos, o Marcos Antônio e o Lucas Halter, que estavam disputando o Mundial Sub-17 agora na Índia com a nossa seleção, os 2 titulares. Então já são atletas que sobem para a categoria 19 com um processo de formação mais acelerado. E aí a gente vê quanto é complexo, porque nós estamos no Atlético com atletas de elite e ainda assim a gente está preocupado em alongar o processo de formação para dar mais tempo para eles estarem preparados. E a gente vê alguns clubes menores que a gente exige muito cedo, né? Que o menino com 17, 18, 19 já tem que estar jogando, senão não serve. Então é esse processo que a gente gosta de pensar de maneira calma e entende que o futebol tem que ser pensado e construído com o tempo. Né? Sem tempo fica muito complicado você ter resultados a longo prazo. Falando de informação, só para... Já que ele está citando só para isso em relação à Bruna, porque às vezes o pessoal de casa, eles não deixam as meninas falarem no programa. As meninas, na verdade, a gente tem um acordo aqui, que isso aqui é uma roda de conversa, onde elas têm a liberdade para puxar a conversa. A gente que fica estimulando isso, uma pergunta, Bruna, então vou reforçar. Um que fala mais que todo mundo. Mas a intenção é essa, mas é uma roda de conversa, o puxãozinho de Bruna, fica à vontade, quem quiser perguntar, a gente não precisa estimular. Exato. Faz parte da formação do profissional. O Thiago Quintana tocou num assunto agora que remete um pouco à edição anterior do Central do Esporte, né? Quando aqui eu estava aguardando o segundo bloco. Olha aí, quando aqui em Santa Maria estiveram representantes, né, do Marítimo de Portugal. E você teve a oportunidade de conversar com o Nuno Naré. Nuno Naré. Né, que é o grande mais de um Nuno, teve o Nuno Naré, Nuno Miguel, teve alguns Nunos. Um trio de Nunos, enfim. Sim. E aí ele explicou muito dessa questão da metodologia lá na Europa, do que eles querem, do que eles buscam. Eu gostaria que você pudesse questionar também o Thiago nesse sentido e ver qual é a opinião dele em relação a esse processo de formação. Porque o Thiago está treinando no Atlético Paranaense, que é um dos clubes grandes aqui do Brasil, e aí a gente observa assim, ele está praticamente numa categoria que, se não antecede, é praticamente, talvez então, a que antecede a uma outra que vai levar ao profissional. Mas como a gente vê hoje, Thiago, muitos meninos de 18, 20, 22 anos já estão no profissional, né? Eu gostaria que você tocasse um pouco nesse assunto, Quintana, daquilo que você pôde conversar com o Nuno Naré, até para ver o que o Thiago pensa sobre isso. Vou tentar não me alongar, mas vou uma breve explicação. Não sei se tu tem conhecimento do Thiago Duarte. Thiago Nunes. Thiago Duarte. O braço para ele que foi convidado aqui do nosso programa e não pôde vir. Eu estou com o Thiago Duarte na cabeça. Não pôde estar por questões profissionais. Está treinando o time da Chapecoense, que em Santa Maria, bem na hora da gravação do Central do Esporte. Existe um projeto do Marítimo de Portugal em vários países do mundo, mas a grande base deles, até pela questão da língua, é no Brasil. Aqui no Brasil são em torno de 35, 36 unidades. Eles têm também unidade no Uruguai, na Argentina, na Venezuela, no Japão, nos Estados Unidos, na África, de cabeça agora que eu lembro são esses países. E onde eles procuram formar os jogadores desde muito cedo. Começa em torno de 5 a 7 anos e vai basicamente até a formação profissional de fato. Para quê? Para levar
para o Marítimo de Portugal, de fato, lá para a Ilha da Madeira. Como é que funciona esse processo? Aqui no Rio Grande do Sul existem várias escolas, por exemplo, Carazinho, Passo Fundo, Santa Maria, Bagé, e os melhores desses times, eles vão para uma sede, que acho que agora já dá para divulgar, eles guardaram uma espécie de segredo, mas deve ser Porto Alegre, a sede principal do Marítimo aqui no Brasil, aliás, na América do Sul, porque os formados também na Argentina e no Uruguai irão para lá. Então, resumindo a situação, eles vão formar esses jogadores, os melhores de todas as escolas, hoje em torno de 5 mil atletas na América do Sul, vão para essa sede e os melhores ainda nessa sede vão direto para Portugal. Qual a justificativa deles? Eles dizem que eles perdem muito tempo com a adaptação dos jogadores brasileiros no sistema tático na Europa. Aquela questão da recomposição das linhas, aquela questão do atacante perder a bola, não baixar a cabeça e não ficar olhando para cima e se perguntando o que aconteceu, ele recompor rapidamente a marcação, onde eles percebem que o jogador brasileiro, dos jogadores estrangeiros que vão jogar na Europa, é um dos mais deficientes taticamente. Então, não sei a tua opinião em relação a isso, como funciona, e até me recordo que o Nuno Miguel, que é o jogador, elogiou o trabalho de 2 treinadores do Brasil, justamente do Atlético Paranaense e o do Renato Portaluppi no Grêmio, onde ele diz que eles conseguem enxergar essa questão da consciência tática dos seus jogadores. Foi o elogio que eles fizeram. Mas, ou seja, eles não estão mais querendo pegar jogadores prontos. Eles estão formando jogadores em outros países. A gente tem aqui a matéria-prima que é o talento, né? Isso aí é indiscutível, porque senão eles não estariam aqui, né? A gente fala que o futebol é o país do futebol, o Brasil, desculpa, é o país do futebol, principalmente pelos expoentes técnicos que formou ao longo do tempo, isso é indiscutível. Mas a gente é o país do futebol porque é o país onde mais se pratica o esporte também, né? Então, naturalmente, você tem um requisito técnico, uma qualificação um pouco um pouco melhor do que a própria Europa. Concordo nessa afirmação de que o nosso jogador ele tem dificuldades em relação ao entendimento coletivo do jogo. Principalmente porque nós, brasileiros não percebemos ainda, talvez pela nossa falta de humildade, que o jogo de futebol mudou. O jogo coletivo ele mudou, ele é um outro jogo que se praticava há 20, 30 anos atrás. E a gente tem a mania de achar que não, que o jogo que a gente pratica aqui ainda é o jogo certo, onde a gente forma especialistas, né? Então a gente forma o atacante especialista em fazer gols. A gente forma o meia atacante em fazer assistências. E a gente deixa de formar o jogador de futebol como um todo, que tem responsabilidades defensivas, ofensivas, que participa efetivamente do jogo em todos os momentos dele, né? E eu acho que é isso que eles vêm buscar e vêm com propriedade tentar incentivar o atleta mais jovem, que tem talento, a terem essas características. Eu acho que o exemplo mais pontual que a gente pode lembrar, de um jogador extremamente técnico, formado no Brasil e que não consegue se adaptar fora do país, é o Ganso, né, que foi agora para a Europa já há algum tempo e não consegue se firmar. O Gabigol do Santos, né, um expoente técnico aqui, não conseguiu se firmar na Itália, não consegue se firmar em Portugal, porque não consegue ser um atleta de futebol profissional como um todo, né, dentro do campo. Então, eu concordo que esse processo tem que ser um processo continuado, que tem que se estimular o atleta desde menor a entender que o jogo ele é complexo e ele tem que entender de todas as fases do jogo. O Atlético tem um pensamento parecido nesse sentido, porque ele tem as escolas Furacão, que são espalhadas em todo o Brasil também, que tem um método, né, que tem que ser... Que os professores das escolas passam por capacitação do próprio Atlético para que eles representem, né, e depois apliquem o método nos seus alunos, justamente tentando também acelerar esse processo para que quando cheguem os atletas na categoria sub-15, que é onde já pode serem alojados no clube, ele não tenha que voltar lá do zero para começar a falar sobre os comportamentos de jogo. Então, acho que é o futuro. Todos os clubes que têm estrutura e que entendem que o atleta pode jogar em altíssimo nível, tem feito esse tipo de ação, tem tentado acelerar ao máximo com um trabalho, né, de trabalho organizado, trabalho mais global desde a formação dos atletas menores, e penso que estão corretos no seu pensamento. Mas eu só acho que para encerrar, que tu deve estar pensando em chamar intervalo ali, né? Daqui a pouquinho. O quanto acho que o Brasil ainda, em termos de velocidade para essa transição, quanto ainda tu acha que falta para o Brasil atingir essa maturação? Porque o 7-1, apesar de muitas pessoas não concordarem, não acreditarem, não foi por acaso. Não parece ser por acaso a questão do 7-1. Ele é emblemático, ele é histórico, mas a questão não é o placar dilatado, mas sim o que representou aquela aula de futebol que o Brasil sofreu em casa, o que o Brasil teve com a Alemanha. Quanto que tu acha que tu viu que aquele 7-1 poderia ter sido aprendizado e talvez não tenha sido aproveitado? Eu acho que a gente está muito longe, mas muito longe mesmo, sim. Não sei dimensionar quantos anos, uns 100 anos, um século talvez. É muito isso mesmo, Thiago? Eu tenho certeza disso.
Porque infelizmente a gente não consegue divulgar o futebol como um esporte coletivo. A gente ainda divulga e vende o futebol brasileiro como um esporte individual. A gente somente elenca, né, os expoentes individuais do jogo, tanto os positivos como os negativos. E quem tem um papel fundamental nesse processo de divulgação são vocês, né, os analistas, os comentaristas, quem trabalha na imprensa, porque enquanto essa ramificação do esporte não se qualificar para poder divulgar a grande massa como o esporte tem que ser jogado, né, como tem que ser desenvolvido, fica muito difícil a gente conseguir massificar esse tipo de comportamento. Hoje a gente tem a sorte de ter o Tite como treinador da seleção principal, onde ele pegou uma geração que algum tempo atrás era tida como uma geração ruim e transformou certamente nos melhores equipes do mundo, né? Porque a gente tem expoentes técnicos trabalhando nas principais ligas do planeta. Né? Então tem essa sorte porque é o carro-chefe que nos ajuda a vender esse produto melhor hoje organizado que é a nossa seleção brasileira, mas por mais que os treinadores, por mais que os clubes se organizem de certa maneira, se a gente não conseguir divulgar, né, e principalmente quem faz a avaliação, quem analisa, quem consegue transmitir ao grande público a ideia do jogo coletivo não tiver qualificado, a gente vai continuar repetindo comportamentos individuais e vendendo essa imagem do futebol brasileiro como desenvolvida através dos seus expoentes técnicos, dos seus grandes craques que resolvem o jogo individualmente. Sim, quando você coloca então nessa questão de um Neymar, que muitas vezes é super valorizado. Não, eu acho que o Neymar é um craque, por exemplo, super valorizado. Eu acho que esses caras são craques de futebol. Mas quem analisa o jogo tem que entender que o Neymar ele tem um papel importante coletivo no processo, onde a sua individualidade acaba aparecendo mais ainda. Né? O Barcelona ele jogava numa função específica do campo. No PSG agora joga numa função específica do campo. Na seleção ele joga na função específica dentro do campo. Né? Numa beirada de campo, um pé trocado, às vezes faz uma flutuação por dentro do centro, mas é algo bem específico. E a gente sempre espera e vê todo o coletivo em função da individualidade dele. Agora tem um vídeo até que eu compartilhei no Facebook, nas redes sociais, de uma sucessão de comentaristas esportivos aí de renome nacional, falando antes do Carrilho, né, no Corinthians, que ele não teria a mínima condição de ser o treinador do Corinthians. Mas por quê? Porque ele é um cara que não tinha a representatividade que teriam outros nomes. Então é mais fácil você bater, é mais fácil você daqui a pouco não valorizar a qualificação, o histórico profissional, né, do que efetivamente tentar apostar e tentar fazer uma avaliação mais profunda do processo todo. Então, minha preocupação maior em termos de evolução do futebol é como quem divulga o futebol está analisando ele. Porque o 7-1 você falou foi emblemático e eu concordo que foi, mas quem divulga o futebol acho que não enxerga dessa maneira. A gente ainda vive um futebol avaliado por individualidades e não pelo aspecto coletivo. Legal. Vamos fazer um intervalo rápido? Na sequência a gente volta, vamos bater mais um papo com o Thiago Nunes, é o nosso convidado hoje aqui do Central do Esporte. Quais são as frutas da época? As melhores? Agora nós temos morango, gente. Morango tem um valor calórico excelente. Então, comer morangos, quais as formas de eu comer a fruta? Então, eu posso comer as frutas com o iogurte pela manhã, com os cereais, aproveitar a época das frutas de agora. Então, as frutas elas são importantes porque elas trazem em si uma quantidade excelente de vitaminas, minerais e trazem em si também uma quantidade grande de fibras. Cuidar com o exagero, tá? Frutas são boas, mas 3 a 4 porções ao dia são suficientes. Então, coma muita fruta, busque nas frutas uma qualidade nutricional e uma alimentação muito saudável. Coma a fruta da época. Vamos lá, estamos de volta para o Central do Esporte desta terça-feira, recebendo o Thiago Nunes, técnico da equipe sub-20 do Atlético Paranaense, mas é santamariense, né? Começou aqui na dupla regional, trabalhou já como preparador físico, foi técnico do Rio Grandense. A gente tem hoje aqui o José Quintana Júnior, nosso companheiro de Central do Esporte. Ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. A Bruna de Oliveira também, ela horas reveza com a Agnes Barrilhos, né? Hoje é a vez da Bruna de Oliveira, mas o Thiago não. O Thiago é o nosso convidado especial hoje aqui do Central do Esporte. O Thiago Nunes nunca esteve no nosso programa. Esse Thiago Nunes, né?
Porque o Thiago Nunes, que é radialista, narrador da Rádio Membuí, nosso aluno aqui já esteve algumas vezes, né? Não me recordo de você aqui no estúdio, me recordo de você em momentos, Thiago, pela internet, né? Mandando vídeos pra gente, principalmente na época do Gauchão, né? Veranópolis, Acho que presencialmente aqui não, né, Thiago? É a primeira vez que eu venho aqui no estúdio. Né? Primeira vez que esteve aqui. É engraçado tu falando do Thiago Nunes, que é da Rádio Membuí. O Thiago, ele é mais jovem que eu. E aí eu brinco com ele que ele poderia ter trocado o nome dele, né? Porque inúmeras vezes as pessoas me interpelam, que legal, tenho visto teu site lá do Peleia, lá. Mas, não é eu que escrevo, cara. Então tem essa confusão às vezes. Assim. Sim, o Thiago Nunes, que é aluno do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Bom, eu toquei um pouquinho nesse assunto, Thiago, até pela questão de que no Campeonato Gaúcho deste ano, você comandou o Veranópolis, né? A gente sabe que o Veranópolis é a equipe que, desde que o Adenor Bach, o Tite, subiu o Veranópolis para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, o Veranópolis nunca caiu. Isso ocorreu em 1992, se não estou enganado, ou 93. Acho que 92. Eu não era nascido, eu não lembro. E nunca, não é verdade, não é verdade. Nunca o Veranópolis caiu. Então eu acredito que todo técnico que entra no Veranópolis e vai conversar com a diretoria e tudo mais, evidentemente que entra, claro, com aquele sonho daqui a pouco muito distante de ser campeão gaúcho. Mas o principal lá é não deixar o Veranópolis cair. E você, no gauchão deste ano, carregou isso, né, muito. Acredito que teve claro... O Veranópolis chegou a liderar boa parte do campeonato. Exato, teve a situação dessa questão da liderança, mas assim, o quanto amadureceu para o teu trabalho, Thiago, tendo pego uma equipe que, é verdade, trabalha 3, 4 meses do ano, depois só volta na próxima temporada. Salvo uma ou outra temporada aí que possa ter jogado alguma Copa de segundo semestre. Mas o quanto isso ajudou na maturação do teu trabalho, você sendo técnico do Veranópolis, uma equipe que tem toda essa história aí, não caiu e tudo mais, e também pelo fato de ser o técnico mais novo do Campeonato Gaúcho na temporada 2017. Foi uma experiência única, foi muito legal poder viver isso, principalmente porque houve essa comparação, né, com o Tite, que ele tinha praticamente a minha idade quando ele assumiu o Veranópolis, também um pouco mais jovem. E a responsabilidade, né, de principalmente manter o Veranópolis na primeira divisão, porque é uma comunidade muito engajada com o futebol lá. Os presidentes dificilmente têm oposição lá, porque os presidentes eles se revezam no comando. Né? Nesse ano agora, 2017 e também agora 2018, era o presidente Generosi e o presidente Roncato, com tampinha de diretor de futebol, o Ademir Bertolho, né, ex-zagueiro do Caxias lá também, como gerente de futebol. Então é uma gestão que o pessoal anda muito próximo um do outro. E quando eu fui convidado para ir para lá, eu fiquei muito feliz porque o Veranópolis é um clube que tem por essa característica sempre apostar em treinadores, né, que não são tão conhecidos. Foi assim com o Tite quando aconteceu, comigo, aconteceu com o Gilmar Dalpozo, né, os primeiros clubes que ele treinou, depois com o próprio Julinho Camargo, que treinou lá também algumas vezes e vai treinar agora de novo. Então, profissionais que conseguiram ter ascensão sempre passaram pela Serra Gaúcha, em especial pelo Veranópolis. E a gente sabe que a responsabilidade seria grande, então a gente conseguiu, junto com a direção, fazer um trabalho bem legal. Nós lideramos durante 2 rodadas ali a competição, vencemos aí jogos importantes, como a gente já falou, né? O Brasil, o Juventude, o Caxias em Caxias, a gente conseguiu uma vitória importante, então não perdemos para a dupla Caju, não perdemos para o Brasil, não perdemos para a dupla Grenal, então os clássicos ali, você sabe como é que é, Jarita, na região serrana ali com o Juventude e o Caxias, o pessoal ali pega no pé ali, foi bem legal jogar esse tipo de jogo, e pessoalmente me deu uma bagagem muito boa para conseguir, né, entender que o trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, ele pode continuar nessa linha. A gente vai buscando evolução sempre, lógico, mas a linha que a gente vem talhando, vem buscando, ela está no caminho certo e principalmente dá expectativa, dá esperança que eu possa chegar nos objetivos que eu tracei para minha carreira, que é chegar no ponto mais alto que é a Série A do brasileiro. É absolutamente normal, natural, quando a gente almeja ou tenta atingir um objetivo e a gente consegue, se não totalmente, até parcialmente ele, criar-se uma certa expectativa e tudo mais. Como é que foi para você não perder para o Grêmio na Arena, não perder para o Internacional, e se não estou enganado até venceu? Não, empatou 1-1. Não perder para uma equipe como o Juventude, vencemos, que ia jogar uma Série B, não perder para um Brasil de Pelotas, que venceram também, que tem toda essa mística, a equipe chavante. Na verdade, o Veranópolis não perdeu vamos chamar assim, os grandes do Rio Grande do Sul, os que estão hoje em mais evidência. O próprio Caxias, que retomava, né, a um posto dele na primeira divisão, mas eu colocaria principalmente a dupla Grenal. Né? São 2 equipes campeãs mundiais e tudo mais, campeões da Libertadores.
Como é que foi para ti? Como é que tu controlou isso? Poxa, não perdi para a dupla Grenal. Foi legal, principalmente porque o Internacional saiu perdendo o jogo da estreia do Campeonato Gaúcho, 1-0, e aí conseguimos um empate num contra-ataque ali, 1-1. E era um momento difícil porque o Inter vinha ali também, né, no início do ano, uma turbulência, havia perdido alguns jogos preparatórios, vinha na obrigação de nos vencer, porque era uma estreia de campeonato. A gente conseguiu, né, segurar a ansiedade, que é uma estreia para todos nós, e conseguiu fazer um jogo muito equilibrado. Mas o jogo top mesmo foi o jogo contra o Grêmio na Arena, porque a gente saiu ganhando do Grêmio 1-0 dentro da Arena. A gente teve uma posse de bola que para um time do interior era surreal naquele momento, a gente teve quase 60% de posse, né, contra 40% do Grêmio dentro da Arena. E aí foi um time que tentou ir para a arena e jogou futebol, não tentou só se defender, não deu chutão, um time que tentou, né, ter conceitos de jogo bem definido. A gente teve muitos elogios da opinião pública, né, e das emissoras, das televisões, das rádios, enfim. E isso aí trouxe para a gente muita confiança, né, que nos gerou naturalmente, né, toda a expectativa de conseguirmos irmos até mais longe dentro da competição. Aí classificou ali em 5º colocado. Empatamos muitos jogos, né? Principalmente dentro de casa. A gente empatou com o São Paulo de Rio Grande, a gente empatou com o Passo Fundo, a gente empatou com o Cruzeiro de Porto Alegre, empatou com o São José, que em teoria eram os times, né, que não teriam tanta tradição como o Caxias, que a gente venceu, o Juventude, o Brasil. E esses pontos acabaram fazendo falta para a gente ter uma classificação um pouquinho melhor nessa primeira fase. E acabamos aí, por circunstâncias, enfrentando o Grêmio no mata-mata. Né? E aí o Grêmio, né, você conseguir fazer um jogo de exceção com o Grêmio uma vez é uma coisa, né? Agora 3 vezes é muito complicado. Ainda mais o Grêmio que vinha com o Luan, Ramiro, Bolanhos, Barrios, esse timaço aí que está na final da Libertadores e principalmente precisando de resultado. Então a gente acabou sofrendo 2 derrotas para o Grêmio, mas com a consciência principalmente tranquila que fez um grande trabalho, um grande ano, que poderíamos ter ido até um pouquinho mais longe se tivéssemos pego um outro time no mata-mata, quem sabe até ser um semifinalista da competição. Mas para minha formação pessoal me deu uma satisfação muito grande, porque a gente começa a olhar para trás, né, Rogério, e ver da onde saiu, os clubes que já passou, são 17 anos trabalhando no futebol profissional, esperando sempre uma oportunidade melhor, sempre um outro clube, um novo resultado. E nesse período todo a gente começa a ver um cara que saiu lá do Rio Grandense de Santa Maria em 2001, hoje treina um time da Série A do Gaúcho, depois agora um time na Série A do Brasileiro na formação. Então a gente vai crescendo e vai principalmente percebendo que o esforço é recompensado através de muito trabalho. Então, muito feliz por isso tudo. Legal. Viveu uma experiência também lá, porque é inevitável os técnicos que passam pelo Antônio Davi Farina, lá o pavilhão social, a corneta ou a cobrança fica do outro lado do campo, né? Isso é então, muito bom. Desse lado aqui fica o banco de reservas ali das 2 equipes, o pessoal da Brigada Militar, vez que outra tem um ou outro torcedor. Na verdade a equipe visitante é que pega um pouco mais o calor, mas é a própria torcida dela visitante. Como é que foi isso para você também? Tipo, a corneta ficava lá do outro lado, a cobrança também, né? Não, como a gente perdeu poucos jogos, então teve pouca corneta. Mas mesmo assim foi bom, foi muito tranquilo. Eu gostaria que todos os estádios fossem assim. Fosse dessa maneira. Que é muito tranquilo para o treinador trabalhar ali, a gente não tem aquele bafo do torcedor ali, né? Do nosso torcedor principalmente. Sim. Mas o torcedor de Veranópolis é um torcedor muito... Família, eu acho, exatamente, né? A palavra é essa. Acho eles vão família, lá né? mais para apoiar, efetivamente, incentivar, do que para cobrar muitas questões, né, técnicas ou táticas. Então foi legal. Os jogos fora a gente pegou, né, esse tipo de pressão, esse bafo aí, e coisa que a gente já pegou também no interior, né? Segundona, terceirona gaúcha, a gente já pegou coisas aí que dá uns 2, 3 programas aí se a gente ficar contando. Já que a gente retornou Veranópolis, eu fiquei com uma curiosidade no primeiro bloco, eu digo, vou perguntar para o Thiago Nunes se tiver uma oportunidade, e essa oportunidade vem no segundo bloco. Sim. Porque os resultados que o Veranópolis obteve nesse Gauchão 2017, eles chamaram bastante atenção, ele manteve uma série de invencibilidade, principalmente contra esses grandes clubes. Com um time que foi formado para o Gauchão e depois encerrou as atividades. A gente pega o Novo Hamburgo, que foi o campeão gaúcho, foi um time que teve atividade no segundo semestre de 2016, montou a base do time que acabou sendo campeão em 2017. Para o treinador não faz falta isso, vir com uma base, montar um time. E por que o Veranópolis opta sempre em jogar apenas aqueles 4 meses de gauchão, sendo que ele tem uma estrutura interessante e vem há quantos anos na Série A do Campeonato Gaúcho, ou seja, poderia disputar outras competições, como a Série D do Brasileiro, Copa do Brasil, etc. Faz muita falta, né? A gente ter essa continuidade de trabalho, sem dúvida, faz muita falta. Eu disputei a Série D do Brasileiro 2016 com o São Paulo de Rio Grande. O projeto inicialmente era ficar em Rio Grande para o Gauchão de 2017, mas foi interrompido após a Série D, na disputa da Copinha, né? Por essas questões do futebol, pela necessidade do resultado iminente de ter que ganhar.
onde o projeto inicial era formar uma base para o gauchão seguinte, acabou sendo ter que ganhar o próximo jogo e a gente acabou tendo que sair. E aí veio a oportunidade no Veranópolis, onde montamos do zero. Então fez falta, né? Você acaba tendo que entrosar uma equipe durante 40 dias, 45 dias. A nossa estratégia lá foi fazermos muitos jogos. Então a gente deixou um pouco de lado a preparação física, a preparação, né, mais elaborada através dos treinos para jogar muito. E aí nós fizemos 8 jogos amistosos na pré-temporada, para tentar entrar na competição já com uma equipe já mais preparada, uma equipe já mais definida e com um pouco mais de ritmo de jogo. E o detalhe mais pontual foi, como nós tínhamos 6 jogos em casa e 5 fora, que o calendário era de 11 jogos, né, é de 11 de jogos, então a gente fez os 8 amistosos em casa, né, para tentar fazer com que o nosso fator local fosse algo bem importante, já que o gramado também é diferente lá, né? Sim. O gramado do Davi Faria... É uma grama de jardim, né? É, a grama mais larga, grama de jardim, então a bola fica mais lenta, é mais pesado, é mais difícil jogar lá. Então isso fez a diferença na nossa preparação. O clube, ele não disputa o ano todo, principalmente porque é um clube muito seguro financeiramente. Ele dificilmente, não tem dívidas o Veranópolis, né? É um clube que não acumula problemas financeiros, porque sempre paga os seus funcionários religiosamente em dia e dá o passo do tamanho da sua perna. Então ele não disputa para não correr o risco de se endividar, porque infelizmente as competições no segundo semestre ainda são muito deficitárias, né? Não tem um incentivo que nem tem na televisão no primeiro semestre e consequentemente o apelo de público também é muito baixo no segundo semestre. A Série D que eu fiz com o São Paulo de Rio Grande lá em 2016, no ano passado, a gente teve um público muito pequeno, uma média de 1.200, 1.300 torcedores. Né? Para um clube que quer se manter, que quer fazer um investimento para subir divisão nacional, é muito pouco. Né? Então, talvez esses fatores atrapalhem. Uma sugestão, né, que a gente até já conversa nos bastidores há algum tempo, seria que a federação conseguisse fracionar essa cota da Série A. Né? Para o clube que disputa o ano todo tem uma cota um pouco maior, o clube que disputa, né, só o primeiro semestre tem uma cota um pouquinho menor, porque aí talvez estimulasse mais a esses clubes conseguirem ficarem com as portas abertas o ano todo. A Bruna me olhou aqui, acho que quer fazer uma pergunta, Bruna? Eu fiquei curiosa com uma coisa que o Thiago falou no primeiro bloco, sobre a transição que tu tinha, a facilidade de transitar entre os times mais jovens e os times mais experientes, que tu falou que era muito fácil para ti. E esse ano aconteceu essa transição assim, bem no ano mesmo. Tu teve essas duas experiências no mesmo ano. Eu queria saber se existe uma, digamos, uma facilidade maior com algum dos públicos e se é importante para ti trabalhar com a categoria de base por ser pessoas que tu está formando, digamos assim, que seria especial para ti. Sim. Não é tão fácil assim a transição de uma categoria para outra, né? Porque a gente sabe que também, né, a gente precisa de um período de adaptação porque são públicos um pouco diferentes. A gurizada às vezes é teimosa, né, Thiago? Eu ia dizer justamente agora para a Bruna, porque é mais fácil você trabalhar com um atleta adulto do que um atleta mais jovem. Né? Porque o atleta adulto, naturalmente, ele também tem responsabilidades a mais. Né? Já tem normalmente família, já tem outras responsabilidades que fazem com que eles tenham atitudes mais maduras, né? Além da própria idade. O atleta mais jovem, ele nos coloca muitas vezes num desafio de termos que mostrar para eles a importância do treinar, a importância do persistir, a importância do trabalhar, a importância da repetição. Ele sabe que numa faixa etária, né, de 16, 17, 18, 19 anos, o quanto é difícil, né? Porque a gente já teve essa idade e sabe o quanto a gente também oscila temperamento. O Quintana passou há pouco. Eu tô passando, eu tô oscilando ainda. O quanto a gente é o dono da verdade nessa faixa etária, né? A gente vê com os pais da gente, né, nessa relação. Exato. Então ali também é um pouco delicado. Mas ao mesmo tempo, uma acaba somando com a outra, Bruna, porque como a gente tem essa bagagem com o atleta mais experiente, a gente sabe qual que é a demanda, qual que é a necessidade que esse atleta mais jovem precisa ter para atingir aquele grau de performance, para ser um atleta de altíssimo nível. E ao mesmo tempo, quando você tem a bagagem do atleta mais jovem, onde você realmente tem que ser professor, você tem que ensinar a técnica, ensinar a tática, ensinar os conceitos, você ganha repertório e conteúdo para poder argumentar com o atleta mais experiente com mais credibilidade. Porque o atleta mais experiente também, ele te testa a todo momento porque ele quer conteúdo. Ele não quer só a liderança, ele não quer só o cara que grita no vestiário, ele quer uma imposição pelo conteúdo, pela qualificação, que ele possa confiar em você, que você vai contribuir efetivamente para a formação dele ainda como jogador. E a gente talvez erre um pouquinho na mão quando a gente pensa que, eu trabalho com um profissional, então eu não preciso mais formar o cara já tem que estar pronto. A gente sabe, a gente está em constante formação, né? Nós estamos em constante formação, em constante melhora. E o atleta não é porque ele tem 28, 29, 30 anos que ele não pode evoluir,
não pode melhorar. E o nosso papel como treinador é contribuir na formação também do atleta mais jovem. Então esse repertório que a gente ganha pela necessidade de passar informação para o cara mais jovem, acaba também somando muito com o cara mais velho. É bem importante isso. Até porque a gente vê vários casos de jogadores talentosos. Me vem na cabeça agora 2 jogadores oriundos do Botafogo, né? O Jobson e o Sassá, com um talento absurdo, mas que às vezes a questão equilíbrio, a questão disciplina, não ouvir pessoas mais experientes, acaba atrapalhando o desenrolar da carreira, né? Até a formação pessoal, né? Eles vêm de lugares muito complicados, né? Verdade. A gente tem meninos ali também que têm uma infância muito dura, muito difícil. Casos de meninos que tiveram problema até de alimentação, problemas que não tem os pais. Então a gente assume um papel também de referência paterna, referência também de exemplo, né? Por isso a importância de qualquer atitude que a gente tem em relação a eles tem que ser muito bem construída, para entender, né, que talvez a mesma atitude para pessoas diferentes tem, naturalmente, né, resultados diferentes. Então a gente tem que ter um apoio, lá no Atlético a gente tem esse apoio do departamento de psicologia, né, lá é chamado de departamento de performance mental, que nos ajuda muito, né, a entender a individualidade de cada um deles, como lidar, como cada um absorve a informação, e aí também nos ajuda muito também a lidar bem com diferentes tipos de atletas, né. Então, esses 17 anos nos dão bastante repertório, né? De ver já muita gente. Uma certa experiência. Tiago, eu sei também que 2017 foi um ano bem importante para você, do ponto de vista profissional, quando você teve a oportunidade de treinar uma equipe na Série A do Campeonato Gaúcho, que foi a equipe do Veranópolis. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui para a nossa aldeia, aqui para Santa Maria, né? E aí é inevitável a gente lembrar do teu trabalho no Rio Grandense. Como é que você recebeu a notícia, a informação? Porque deve ter chegado até você. Você tem os pais que moram em Santa Maria, né? Dessa questão do fechamento do Rio Grandense, depois de todo aquele projeto de tentar chegar à primeira divisão, de chegar bem perto, de não conseguir, de você ter passado, ter contribuído um pouco para isso também. Como é que foi para você receber essa informação de que o Rio Grandense fechou as portas, está suspenso por 2 temporadas, enfim, parece que as coisas não se resolvem? Como é que fica? Muita tristeza, muita tristeza mesmo, porque eu nasci e me criei no bairro Perpétuo Socorro, né, que é o vizinho ali das imediações do Rio Grandense. Fui atleta da categoria de base do Rio Grandense ali, depois fui preparador físico, depois treinador. Então tem uma relação, né, meu pai é ferroviário aposentado, então tem uma ligação muito grande ali com o clube. E fiquei muito triste, porque a gente não imaginava que pudesse acontecer, porque vinha num processo de crescimento natural, o clube se estruturando mais, melhorando as suas dependências, e a gente imaginou que em algum momento ele fosse estabilizar e até subir para a Série A, quase aconteceu, né? Eu participei num momento muito legal do clube, que foi 2012, que foi o ano do centenário do clube, e a gente teve um Riunal lá, o Riunal do século, que foi chamado, Riunal do Centenário, né, que a gente colocou 5.000 e poucas pessoas ali dentro, foi o maior público dos últimos 30 anos do clube. Eu tive a oportunidade de participar daquele jogo, a gente venceu o Internacional por 2-1 de virada. Então, depois de viver aquele ambiente, aquela atmosfera, eu não imaginei que pudesse voltar para ter tanta dificuldade assim, né? Então, a expectativa é que daqui a pouco a gente consiga, nesses 2 anos, né, as pessoas que militam no clube consigam estruturá-lo, pagar as contas principalmente, né, porque tem muita pendência aí que a gente sabe que tem, tramitando em caso de justiça, mas principalmente que possa melhorar, possa evoluir, possa se reestruturar. Esse ano foi ano também que eu fiquei ali via internet sofrendo, torcendo para o Internacional de Santa Maria, torcendo para o Vinícius ali para conseguir aquele acesso ali contra o São Luís de Juí. Fiquei lá pela internet torcendo, não escapou por detalhezinho também, né? Porque a gente sabe que a cidade merece ter um clube da Série A, né? Merece ter uma representatividade maior no cenário do futebol gaúcho. Tomara que consiga, né? Fico na torcida principalmente que a gente possa voltar e viver bons anos e anos de vitórias. Era exatamente essa a minha próxima pergunta para ele, né? O nosso bate-papo aqui sobre o Inter de Santa Maria. Não sei se era essa a tua pergunta também, Quintana. Não, mas vai lá. Eu queria justamente saber sobre isso, Thiago, também. Faltou pouco, né, para o Inter de Santa Maria. E você tem uma relação de amizade muito próxima com o Vinícius Munhoz, né? O que faltou, assim, na tua opinião? Evidentemente, faltaram 2, 3 gols, né? Sim, a gente olhando ali naquela questão do saldo. E justamente para o São Luís, que também é um clube pelo qual você já trabalhou, você já passou e tudo mais, tem um carinho grande lá pelo 19 de outubro. Mas assim, o que faltou ali para o Inter de Santa Maria, hein? Não dá para dizer que faltou alguma coisa, Rogério, porque o trabalho foi feito com excelência. Penso que no início da temporada poucas pessoas poderiam prever que o Internacional ia decidir o acesso, né? Porque era uma equipe muito jovem que estava sendo formada ali, com atletas até desconhecidos da maior parte do público. E por mérito do Vinícius, mérito da direção, se construiu um trabalho bem sólido,
conseguiu, né, se chegar até essa decisão de acesso. E eu penso que foi dado um passo importante, porque a manutenção da comissão técnica do trabalho, né, acaba criando uma expectativa muito positiva para esse ano que vem agora, 2018. Tomara que a comunidade consiga se enganjar mais. É importante ver que o Internacional está tentando, né, organizar principalmente as suas finanças, organizar a sua casa, estruturar e principalmente apostar em profissionais que são da casa, né, são aqui da cidade. Fico muito feliz, a minha amizade com o Vinícius e admiração é de muito tempo, a gente foi colega na faculdade, né, um profissional extremamente capacitado. O Inter tem sorte do Vinícius estar aqui, a gente sabe que ele retornou a Santa Maria por questões primeiro pessoais, né, e aí acabou prestando esse serviço ao Internacional de Santa Maria. Mas nós temos outros profissionais muito capacitados também fora, aqui e fora, né, o professor Diogo Giacomini, que está no Atlético, o Leonardo Porto, que está lá com São Paulo, com Dorival. A gente tem bastante gente trabalhando, o Rafael, que se formou aqui, que é de Caçapava, aí teu conterrâneo, Bruno, né, que está da região. Então tem muita gente boa e a gente torce que esses caras possam, né, cada vez ter mais sucesso. E espero realmente que o Inter de Santa Maria, né, possa ter uma temporada magnífica. Você falou do São Luís aí, eu trabalhei 4 anos no São Luís de Juí. Né, no acesso de 2005 eu era o preparador físico lá, inclusive conquistamos o acesso frente ao Inter de Santa Maria. Então é um clube também que eu tenho um carinho, mas espero que a gente consiga ter mais apoio esse ano da comunidade, das pessoas que estão envolvidas, para que possa realmente dar um passo a mais e subir. Acho que a gente está se caminhando para os minutos finais, né? Eu ia querer explorar um pouquinho mais essa questão da relação com a imprensa, futebol, mas eu acredito que agora nos minutos finais, não sei se ainda dá tempo. Ainda dá, ainda temos uns 4 minutos, mais ou menos. Não, acho que bem sucintamente, de que forma a gente poderia melhorar essa relação, porque eu sou um jornalista que eu não sou corporativista, sou um que muitas vezes critico alguns colegas em relação a algumas perguntas em coletivas, às vezes em uma pergunta querer comprovar sua tese para que o treinador ou o jogador só confirme aquilo que ele afirmou. Mas a gente vê também muitos dirigentes amadores, a forma de fazer, a gente está falando de um clube que fechou, onde a gente critica às vezes a questão da falta de estrutura, mas também da forma de se fazer futebol. Qual é o ponto de equilíbrio? Porque a imprensa faz parte desse processo, não são todas as imprensas, não se pode generalizar, há pessoas com vozes que fazem de fato um desserviço, mas também muita gente séria. E há muitos treinadores que vêm essa nova geração com essa nova filosofia, com essa mentalidade. E precisamos mudar a cultura do futebol no Brasil. De que forma, Thiago, é possível equilibrar essa situação? Primeiro nós temos que ter cuidado para não misturar idade com qualificação. Né? Porque a gente tem muitos jovens profissionais em todas as áreas que não são capacitados. E tem muitos profissionais de bastante idade que são extremamente capacitados, ainda e atualizados. O Paulo Autuori é um exemplo disso, é um cara que tem quase 70 anos e está extremamente atualizado no mercado e que diz respeito ao jogo. Mas voltando especificamente à tua pergunta, eu penso que o estudo, não tem como a gente melhorar, né, e mudar de nível se a gente não se qualificar em termos de estudo. Então o jornalista que trabalha com o futebol, com o esporte, ele tem que estudar o jogo, entender cada vez mais do jogo. Porque o dirigente, ele é amador, e é da palavra amar, né, deriva dessa questão da palavra do amor que tem pelo time, não só pelas atitudes amadoras no sentido de colocar os pés pelas mãos às vezes, mas ele normalmente ele vai estar sempre presente no clube. O dirigente que é apaixonado pelo clube, o dirigente que ele tem uma ligação, né, como torcedor com o clube. Eu penso que quanto mais os clubes estiverem empregando profissionais na área de gestão, mais próximos eles estão de conseguir terem uma estabilidade. Agora, profissional ele requer investimento, ele requer estudo, ele requer contratar uma pessoa que tenha capacidade. E nós, né, que estamos militando no esporte, queremos melhorá-lo, nós temos que estar cada vez mais qualificados em termos de conteúdo. Conteúdo técnico, conteúdo tático, conteúdo, né, de gestão, para que a gente possa transformar o jogo e principalmente vocês que são os portadores da nossa voz, os portadores das ideias que o jogo transmite para o grande público, que possam transmitir uma ideia mais qualificada do jogo. Porque senão a gente fica sempre repetindo mais do mesmo e que nem você falou, em vez de tentar transmitir o fato, transmitir a nossa ideia em relação ao fato que está sendo interpretado. E se você não está qualificado o suficiente para interpretar o fato, você transmite um fato, acaba sendo um fato, digamos, errado ao ouvinte, ao telespectador e consequentemente reflete lá no torcedor que reflete no treinador e no dirigente amador. Tenho 30 segundos, senão a produção vai me puxar a orelha rapidinho. Como é que você lida lá no Atlético com a questão do assédio dos clubes europeus com essa gurizada aí? Como é que você faz para focar eles lá no Atlético? Tem contrato longo com os atletas, né? Os atletas eles estão muito focados lá em estarem servindo a equipe principal e sabem que o Atlético é uma grande vitrine, uma grande oportunidade. Então, existe o assédio, mas principalmente o clube é muito seguro em relação à sua questão contratual lá para fazer com que esses atletas fiquem no clube o mais tempo possível. Tem que dar uma boa trabalhada mesmo na cabeça da gurizada lá.
Thiago Nunes, muito obrigado pela participação aqui no Central do Esporte. Eu que agradeço pelo bate-papo, foi um prazer encontrar vocês aqui, fico sempre à disposição. Nós é que agradecemos. Valeu, Bruna, obrigado por mais uma edição. José Quintana Júnior. Obrigado. Terça que vem voltamos. Se Deus quiser. Estaremos aqui. Um grande abraço a todos. Lembrando que você pode acompanhar o programa na íntegra, nas reprises do Central do Esporte, aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde eu convido você também a acompanhar outros programas da TV Unifra. Nós voltamos na próxima terça. Um grande abraço a todos. Até lá.